E se eu te dissesse que o que você chama de preguiça, autossabotagem ou sensibilidade demais é só o eco de uma infância que você ainda não integrou? E se essa sensação de paralisia interna, de incapacidade de avançar, não for um defeito seu, mas sim o reflexo de um trauma antigo, congelado dentro de você? Carl Jung dizia: até você tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Quantas vezes você já sentiu que estava repetindo os mesmos padrões, os mesmos erros, os mesmos vazios, mesmo tentando fazer tudo certo? Neste vídeo, vamos descer juntos ao porão da alma, onde os primeiros traços da sua dor foram inscritos. Vamos abrir o armário trancado, onde sua criança ferida ainda chora em silêncio, e revelar como os traumas da infância moldam a sombra que hoje sabota, paralisa e esgota sua energia vital. Você se cobra todos os dias, sente que deveria ser mais produtivo, mais corajoso, mais decidido, mas há um cansaço que te pesa nos ombros, uma ansiedade que não se explica com lógica, uma tristeza que aparece nos momentos mais improváveis. Talvez você já tenha se chamado de fraco, de preguiçoso, de desorganizado. Mas o que se esconde por trás dessas autocríticas não é falha de caráter, é dor emocional não resolvida. Dor que se camufla em hábitos, em sintomas, em sensações de inadequação. A maioria de nós cresceu aprendendo a calar, a disfarçar, a sobreviver emocionalmente sem perceber o preço que isso teria mais tarde. Quando Jung falou sobre a sombra, ele se referia justamente a essa parte de nós que foi rejeitada, reprimida ou ignorada, não porque éramos ruins, mas porque precisávamos ser aceitos. Esse vídeo é um convite à coragem de olhar para o que foi esquecido. Não para culpar o passado, mas para compreender o presente. Não para reviver a dor, mas para curá-la. Porque enquanto não damos nome ao que nos feriu, seguimos repetindo silenciosamente os mesmos ciclos, sabotamos oportunidades, nos calamos diante de injustiças, fugimos de relações que poderiam nos curar. Não existe cura sem consciência, e não existe consciência sem mergulho. Hoje, vamos fazer esse mergulho juntos, com acolhimento, com profundidade e com a sabedoria de que enfrentar a própria história é um ato de amor radical por si mesmo. Você já se pegou dizendo para si mesmo: eu sou muito preguiçoso, eu não consigo fazer nada direito. Talvez tenha se criticado por não conseguir sair da cama, por procrastinar projetos importantes, ou por evitar conversas difíceis como se algo dentro de você simplesmente travasse. E é nesse ponto que a psicologia profunda de Carl Jung ilumina aquilo que a cultura moderna insiste em obscurecer. O que você chama de preguiça pode, na verdade, ser trauma. Não um trauma qualquer, mas um congelamento emocional aprendido ainda na infância. Crianças que cresceram em ambientes instáveis, com pais explosivos, ausentes ou imprevisíveis, aprenderam que expressar sentimentos, desejos ou vontades podia ser perigoso. E quando o afeto vira risco, o corpo desenvolve um mecanismo de sobrevivência chamado congelamento. Você não age, não sente, não reage. Você se apaga para não ser punido. Você desaparece para não ser rejeitado. É essa paralisia emocional, que teve sentido na infância, que hoje reaparece em forma de procrastinação crônica, baixa autoestima e incapacidade de iniciar ou manter projetos. E como o adulto que você se tornou não lembra conscientemente das cenas em que precisou se calar para evitar punição, ele interpreta esse bloqueio como fraqueza, falta de força de vontade ou defeito pessoal. Mas Jung nos ensina que aquilo que foi reprimido não desaparece, apenas muda de forma e se manifesta nos bastidores da vida adulta. O medo infantil de errar, de incomodar, de ser abandonado, se transforma em silêncio, fuga e autossabotagem. E o mais cruel é que você continua se culpando, sem perceber que sua alma está tentando proteger você de um passado que ainda não foi digerido. Não é preguiça, é trauma. É a criança que aprendeu que se mover podia doer, e então escolheu ficar imóvel. A infância é o palco onde encenamos, pela primeira vez, quem somos. Mas para muitos de nós, esse palco foi silencioso, controlado,
cheio de regras não ditas, sobre o que podíamos ou não sentir, desejar, expressar. E foi nesse ambiente que começamos a construir a nossa sombra. Tudo aquilo que precisou ser calado para que fôssemos aceitos, amados ou, ao menos, não rejeitados. Carl Jung dizia que a sombra é composta por todas as partes de nós que o ego rejeita. E o ego, ainda em formação na infância, é moldado não pela verdade da alma, mas pelo medo da exclusão. Então, você recalou seu choro porque homem não chora. Escondeu sua raiva porque menina boazinha não grita. Deixou de lado talentos criativos porque isso não dá futuro. Reprimiu impulsos, emoções, até traços da sua identidade para caber no mundo estreito que lhe foi apresentado. A tragédia silenciosa é que, ao reprimir esses aspectos, você não só escondeu o que era inaceitável, mas também perdeu o contato com o que era essencial. E quando cresce tentando ser produtivo, eficiente e bem-sucedido, muitas vezes está apenas tentando compensar a dor de não ter podido ser quem realmente era. É por isso que tantas pessoas entram em burnout, mesmo sendo funcionais, porque produtividade sem integração é como construir uma casa sobre areia. Tudo desaba ao menor sinal de conflito interno. O verdadeiro impulso criativo, a verdadeira força de ação, só nasce quando você reintegra os pedaços que precisou abandonar para sobreviver. E isso exige uma pergunta brutal, mas libertadora. Quem você teve que matar dentro de si para ser aceito na infância? Porque essa parte que você enterrou, ela ainda vive. E está pedindo, silenciosamente, para voltar. O que a psique não transforma em consciência, ela repete como destino. Essa é uma das verdades mais inquietantes reveladas por Jung. E talvez por isso, mesmo quando você tenta mudar, curar, amar de forma diferente, acaba voltando ao mesmo ponto. Relações em que precisa provar o próprio valor, ambientes de trabalho onde revive humilhações antigas, situações onde se anula para não ser rejeitado. A infância deixou registros emocionais profundos no seu sistema nervoso, e o que não foi acolhido se tornou padrão. Você não repete o trauma por escolha. Repete porque sua estrutura psíquica aprendeu que isso é familiar, é normal, é previsível. Seu sistema emocional reage como se ainda estivesse preso ao passado, como se aquela cena antiga ainda estivesse acontecendo agora. Uma crítica do chefe, por exemplo, não é só uma crítica. É o eco do olhar desaprovador que você recebia do pai. Um silêncio do parceiro não é apenas um momento de pausa. É o vazio do abandono emocional vivido quando você era criança. A dor não metabolizada cria um campo magnético psíquico que atrai situações semelhantes, porque a alma, no fundo, quer completar o que ficou inacabado. Mas sem consciência, o ciclo se repete e você se sente cada vez mais impotente. Sua vida adulta se torna uma coreografia de sobrevivência. Você reage, foge, se fecha, se diminui. Tudo para evitar sentir novamente aquilo que um dia doeu demais. Jung nos ensina que curar é tornar-se consciente, é perceber quando estamos vivendo no automático, arrastados por fantasmas antigos, e só a partir dessa percepção podemos escolher outro caminho, um caminho de reconstrução, e não de repetição. Há palavras que ficaram presas na garganta da criança que você foi, palavras que nunca tiveram espaço, ouvidos, permissão para existir. E, no entanto, continuam vibrando dentro de você, como se pedissem para finalmente serem ditas. Carl Jung afirmava que o processo de individuação começa quando damos nome ao que foi silenciado, quando deixamos de fugir da dor e passamos a escutá-la como uma mensagem do inconsciente. Dentro de você, ainda existe um menino ou uma menina que queria ter gritado: "Me escuta, não faz isso comigo. Por que você me deixou sozinho?" Ainda existe uma criança que queria ter perguntado: "Por que eu não sou suficiente? Por que o amor dói? Por que eu tenho tanto medo de ser quem eu sou?" Escrever uma carta que nunca será enviada é um ato simbólico, mas profundamente transformador. Uma forma de dar forma à dor, de nomear o que ficou no escuro. Escreva para quem te feriu, para quem te faltou, ou para a sua própria criança interior. Diga o que nunca foi dito. Expresse o que foi engolido por medo. Não para ferir,
mas para libertar. Porque enquanto essas palavras ficam presas dentro de você, elas continuam te moldando, te limitando, te sabotando. Mas quando são trazidas à luz, ainda que em silêncio, ainda que no papel, algo se transforma. Uma chave gira por dentro, e aquela parte de você que se calou por sobrevivência começa, aos poucos, a reencontrar sua voz. O que seu eu de hoje precisa dizer ao seu eu de 8 anos? O que essa criança merece ouvir, com todo o amor e compaixão que lhe foi negado? Quando você escreve, você reconstrói um vínculo interno. Você se torna o adulto que aquela criança precisava ter ao lado. E nesse gesto de profunda escuta, inicia-se um movimento de cura que não depende de ninguém lá fora. Porque a verdadeira libertação começa quando o silêncio é quebrado, mesmo que seja só entre você e a sua alma. Feche os olhos por um instante e imagine o porão da sua mente. Um lugar escuro, silencioso, onde você raramente entra. No fundo desse porão, há um armário trancado. Você sabe que ele está lá. Sempre soube. Mas passou a vida desviando o olhar, evitando encarar o que ele guarda. Esse armário simbólico é onde você escondeu tudo o que não podia mostrar. As lágrimas que não foram acolhidas, a raiva que precisou reprimir, os sonhos que consideraram tolos, os medos que ninguém levou a sério. É ali que vivem os pedaços seus que você precisou enterrar para sobreviver. Não porque eram errados, mas porque eram frágeis demais para serem aceitos naquele ambiente. Jung dizia que a verdadeira liberdade começa quando temos coragem de descer até o porão e abrir esse armário, porque o que foi trancado não desapareceu, apenas esperou. Esperou o momento em que você se tornaria forte o suficiente para voltar e resgatar o que foi abandonado. E quando você faz esse movimento, quando olha para dentro sem medo, com presença, com amor, algo profundo acontece. Você percebe que a ansiedade que te persegue há anos não é sinal de fraqueza, mas sim o grito contido daquela criança que ainda vive em você, pedindo para ser ouvida. Você entende que a tristeza não é um obstáculo, mas uma bússola que aponta para o que ainda precisa ser visto. Esse armário não é uma prisão. É um portal. Um convite para se reencontrar com partes suas que nunca deveriam ter sido esquecidas. E quando você finalmente abre suas portas, com coragem e compaixão, descobre que a sua dor carrega também sua força, sua criatividade, sua sensibilidade mais pura. Aquilo que foi ferido, quando tocado com consciência, se torna poder de cura. E a criança que um dia você precisou calar, finalmente volta a respirar. Talvez aquilo que você chama de ansiedade adulta seja, na verdade, apenas a criança ferida que você deixou trancada naquele armário, implorando para ser escutada, compreendida, acolhida. Talvez o cansaço que você sente todos os dias não venha do excesso de trabalho, mas da energia que você gasta tentando manter essa porta fechada, sufocando gritos que não foram ouvidos quando mais precisavam. Carl Jung nos mostrou que o processo de individuação, o caminho da cura verdadeira, começa quando temos coragem de nos voltar para dentro, não com julgamento, mas com amor radical. Amor por quem fomos, por quem sobrevivemos sendo e por quem ainda podemos nos tornar. A dor que você carrega não é sinal de fracasso. Ela é um mapa, um roteiro simbólico que aponta o caminho de volta para si mesmo. E não há nada de errado em estar ferido. Errado é continuar fingindo que está tudo bem, enquanto sua alma clama por atenção. Cada vez que você olha com ternura para a sua sombra, cada vez que você escuta o que foi silenciado, cada vez que você desce ao porão e abre uma nova gaveta daquele armário, você renasce um pouco. Você se torna inteiro. Se esse vídeo encontrou um espaço dentro de você, se algo ressoou nas suas memórias, nas suas emoções ou nos seus silêncios, eu te convido a continuar essa jornada conosco. Aqui, sua dor encontra tradução e sua sombra, finalmente, encontra sentido.